Você já parou para pensar por que tantos cristãos acabam atolados em dívidas, sem conseguir sair do vermelho, mesmo sendo fiéis, dizimistas e até líderes em suas igrejas? Já reparou que enquanto uma pequena parcela vive em abundância e conforto, a maioria luta para pagar o básico do dia a dia? Foi justamente essa dúvida que transformou a minha vida. Não foi um pastor, nem um livro, nem uma pregação no YouTube. Foi Jesus, e não em um sonho comum, mas em um lugar que muitos chamariam de morte. Meu nome é Lúcia Almeida. Sou missionária há mais de 40 anos. Sempre vivi com muito pouco, mas com o coração cheio. Eu dizia a mim mesma que a escassez fazia parte do cristianismo, que o sofrimento era um sinal de santidade e que Deus queria me manter humilde. E para mim, ser humilde significava viver apertada, dependendo de ofertas, muitas vezes sem saber o que dar de comida aos meus filhos no dia seguinte. Minha vida era feita de orações, sacrifícios e contas atrasadas. E mesmo assim, eu continuava servindo, porque me ensinaram que era assim que deveria ser. Disseram que sofrer era nobre, que suportar a miséria era uma prova de fé. Eu aceitava tudo isso, até o dia em que tudo parou. Meu coração, minha respiração, minha consciência, tudo silenciou. Foi nesse silêncio profundo que ouvi a voz mais clara que já ouvi na vida. Mas antes de contar o que vi, quero que você me responda uma coisa. Você sente que está dando tudo de si, sendo fiel, orando, jejuando, e mesmo assim parece haver uma barreira invisível que impede sua vida de avançar? Você sente que algo está errado, mas não sabe o quê? Se isso já aconteceu com você, escreva "Desperta" aqui embaixo, porque o que vou compartilhar pode abrir seus olhos, assim como abriu os meus naquele momento. Eu já não estava mais no meu corpo quando senti uma paz estranha, mas também um peso enorme, como se minha alma fosse puxada para um lugar que não era nem céu nem inferno, mas um espaço de revelação. E foi lá que Jesus me esperava, não com um sorriso acolhedor, mas com um olhar firme que parecia enxergar minha alma inteira. A primeira coisa que ele me perguntou foi: por que você acreditou que eu queria isso para você? Naquele instante, tudo o que eu achava que era fé desmoronou. Eu acreditava que agradava a Deus vivendo na escassez, achava que ser pobre era sinal de pureza e obediência. Mas diante dele tudo ficou claro. Ele me levou a ver algo que jamais vou esquecer, algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Um lugar onde multidões de cristãos andavam em círculos, presos a correntes invisíveis feitas de culpa, religiosidade e medo de prosperar. Isso não era apenas uma visão espiritual, era uma denúncia divina. Uma resposta para todos os anos de dúvidas e perguntas que eu guardava dentro de mim. Uma verdade que muitos não querem ouvir, mas que você precisa conhecer. Antes de seguir, me diga, você ainda acredita que a pobreza faz parte do plano de Deus para sua vida? Naquela noite de quinta-feira, eu havia acabado de participar de um culto simples numa igreja de barro batido, numa comunidade onde a maioria das famílias vive com menos de um salário mínimo por mês. Oramos com fervor, cantamos hinos antigos e abraçamos irmãos que choravam por ajuda financeira. Ao final, com a Bíblia na mão, comecei a sentir uma pressão estranha no peito. Pensei que fosse cansaço, afinal uma vida inteira dedicada ao ministério e à luta pela sobrevivência cobra um preço. Mas naquele instante, algo mudou. Faltou ar, minhas pernas falharam, e o chão parecia se aproximar rápido demais. O último som que ouvi foi o grito de uma irmã pedindo ajuda. Depois tudo silenciou, como se o mundo tivesse sido desligado. Nenhuma dor, nenhum barulho, nenhum tempo, só um vazio branco, leve, mas cheio de significado. A primeira coisa que percebi foi que eu não estava mais ali. Meu corpo, cansado, suado, marcado por anos de jejum e batalha espiritual, estava estendido no chão. E eu estava flutuando acima, vendo tudo, os rostos apavorados, as mãos trêmulas tentando me reanimar, o desespero dos irmãos. Eu não conseguia gritar, nem interferir. Mas sentia uma paz estranha, como se tudo aquilo estivesse certo. Foi nesse silêncio celestial que um vento suave começou a soprar, não um vento físico, mas uma sensação sagrada que me puxava para um lugar que meus olhos nunca haviam visto. Eu tentei resistir, pensei nos meus filhos, nos netos, nos cultos que ainda queria realizar, nos projetos que não havia terminado. Mas aquele vento me levava com uma autoridade que nenhuma enfermidade, nenhuma oração desesperada e nenhum médico poderia impedir. Enquanto meu corpo permanecia imóvel, os médicos registraram que meu coração havia parado por 12 minutos, um tempo curto para quem vê com olhos humanos, mas suficiente para abalar tudo o que eu acreditava.
Naquele breve instante, minha alma foi levada a um lugar estranho. Não sabia se era céu ou outro plano. O chão não existia, mas tudo era firme, vivo, pulsante. E então eu o vi, Jesus. Não como nas pinturas, mas como uma presença que preenchia tudo ao redor. Ele não precisou falar, só de olhar para mim, eu entendi tudo. Vi minha vida, vi onde comecei a aceitar mentiras disfarçadas de humildade. Vi quantas vezes ensinei pessoas a se conformarem com a miséria, achando que aquilo era espiritual. Aquilo me quebrou por dentro. Chorei sem lágrimas, gritei sem som. Ali diante dele, percebi que vivi minha vida inteira numa prisão que eu chamava de fé. E não acabou aí. Ele estendeu a mão e me mostrou algo ainda mais devastador. Um lugar espiritual que existe por trás da realidade que conhecemos. Um sistema oculto, sutil, mas poderoso, que impede cristãos sinceros de prosperarem. Se você pensa que pobreza é apenas uma questão econômica ou política, prepare-se. O que vi mudou tudo para mim. Mas você precisa ouvir até o fim, porque é possível que você também esteja preso nessa prisão invisível, sem saber. Havia um silêncio estranho naquele lugar. Não era falta de som, mas a ausência do barulho interno que nos consome. Não havia nenhuma preocupação, nem pensamentos acelerados, nenhuma lembrança que pudesse me distrair. Só existia aquele chão invisível sob meus pés, um ar leve e uma presença que se aproximava com uma firmeza inabalável. Era uma presença tão palpável que meu espírito tremia, mesmo antes de eu compreender o que estava prestes a acontecer. Primeiro sentia a atmosfera mudar. O ambiente, que já era diferente de tudo o que eu conhecia, tornou-se mais denso, mais sagrado, mais vibrante. Então à minha frente, uma luz começou a se formar. Não uma luz qualquer, mas uma luz que parecia ter peso, que não cegava, mas revelava cada detalhe da minha alma. Foi nesse instante que compreendi. Ele estava chegando. Meu coração, ou a essência do meu ser, disparou. Não por medo, mas por uma reverência tão profunda que me senti pequena, tão pequena quanto uma criança diante do vasto oceano. Eu sabia quem era, antes mesmo de vê-lo. Não por reconhecer um rosto, mas porque a presença dele desfez todas as mentiras que eu carregava, sem que ele precisasse dizer uma palavra. Jesus não veio como um juiz severo, nem como aquela imagem delicada dos quadros de igreja. Ele se apresentou como o rei que conhece cada pedaço da minha história, cada lágrima que escondi, cada vez que disse amém com o coração partido, acreditando que a pobreza era meu destino. Seus olhos me atravessaram, não para julgar, mas para revelar. Por um instante, fiquei sem palavras. Tentei falar, justificar, explicar por que aceitei viver na escassez, no sacrifício constante, nas limitações que chamei de fé. Mas ele me olhou como quem já sabe tudo. Então falou, com uma voz que parecia surgir de dentro de mim, firme e serena, impossível de ignorar. Por que você acreditou que essa era a minha vontade? A pergunta ressoou como um trovão silencioso. Eu não tinha resposta, porque nunca tinha questionado aquilo. Aceitei, engoli, ensinei e preguei essa ideia como se fosse uma doutrina, como se estivesse fazendo a coisa certa. Mas ali diante dele, percebi que nunca havia perguntado a Jesus o que ele realmente desejava para seus filhos. Ele caminhou até mim, e com um gesto, abriu uma espécie de janela ao meu lado. Por essa janela, vi cenas de milhares de cristãos ao redor do mundo, homens e mulheres ajoelhados, orando, clamando, chorando, jejuando por meses, devolvendo dízimos com lágrimas nos olhos, fazendo campanhas, mas ainda assim presos na pobreza. Parecia que todos giravam numa roda, sempre no mesmo lugar, e o pior, com sorrisos no rosto, como se tivessem sido ensinados a aceitar essa condição como uma forma de glória. Minha garganta apertou. Era como se eu estivesse vendo minha própria vida repetida em cada uma daquelas pessoas. E então ele continuou: isso não veio de mim. Foi ensinado por homens, distorcido por sistemas que transformaram a verdade em correntes. O povo aprendeu a se culpar por desejar crescer, a se sentir indigno por querer prosperar, e com isso, a verdadeira liberdade foi roubada. Ele me mostrou igrejas luxuosas sendo erguidas com o sacrifício de famílias que mal tinham o que comer. Vi líderes manipulando versículos, distorcendo doutrinas, exaltando o sofrimento como virtude enquanto escondiam princípios de sabedoria, semeadura, colheita e autoridade. Não é o céu que está atrasando a vida deles, ele disse, mas mentiras espirituais vestidas de fé. A cada palavra, meu espírito ardia, não de raiva, mas de revelação. Era como se véus fossem caindo, um a um,
e eu finalmente pudesse enxergar o campo de batalha invisível onde muitos irmãos perdiam, acreditando que estavam vencendo. Vi contratos espirituais invisíveis, acordos firmados por ignorância, gente fiel, mas enganada, gente santa, mas presa. E então, com os olhos cheios de compaixão, ele disse: você vai voltar e contar. Vai revelar aquilo que muitos não querem ouvir, porque chegou a hora do meu povo despertar. Naquele instante, entendi que o que eu vivia não era só para mim, mas para você também. Talvez você esteja exatamente aí, fiel, servindo, mas preso numa prisão disfarçada de obediência. E Jesus quer mostrar a você a mesma verdade que me revelou. Mas o que ele me revelou a seguir foi ainda mais impactante, algo que te envolve diretamente, mesmo que você ainda não saiba. E é isso que vou compartilhar agora. Ele me levou até um campo vasto, onde não havia construções, nem pessoas, só o chão, uma terra dourada que pulsava com vida. No horizonte, o céu parecia respirar. Jesus se voltou para mim com um olhar que jamais poderei descrever. Era como se ele carregasse a dor de cada cristão que já se sentiu esquecido, traído ou abandonado. Foi ali que ele me entregou uma mensagem que rasgou meu espírito. Minha filha, muitos do meu povo vivem em cativeiro, não por falta de fé, mas por falta de verdade. Eles acreditam me seguir, mas seguem doutrinas humanas. Pensam estar sendo fiéis, mas estão obedecendo ao medo. Eu vim para libertar, mas a religião os ensinou a se conformar. Foi como se um véu fosse retirado diante dos meus olhos. Pensei em tantas irmãs e irmãos com vidas destruídas que ainda assim diziam: seja feita a vontade de Deus, mesmo sem saber se aquilo era realmente a vontade dele. Eu vi claramente um sistema espiritual oculto, arquitetado com cuidado, que transforma a fé em prisão, a submissão em silêncio e a obediência em estagnação. E o mais triste, ele não é mantido por demônios visíveis, mas por líderes que usam a Bíblia para manter as pessoas cativas. Jesus falou com dor: eles foram ensinados que pobreza é sinal de humildade, mas eu nunca disse isso. Eu disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele momento, essas palavras ganharam um peso completamente novo. João 8, versículo 32. Nunca me senti tão viva. Percebi que a verdade que liberta vai muito além de nos salvar do pecado. Ela nos livra da ignorância, da culpa imposta pela religião, e da manipulação disfarçada de santidade. Então ele me mostrou uma chave, feita de luz, flutuando diante de mim, e disse: essa chave está nas mãos de todo aquele que crê em mim, mas poucos a utilizam, pois poucos foram ensinados a fazê-lo. Essa chave é a autoridade que dei aos meus filhos, o poder para romper com a miséria, declarar provisão, agir com sabedoria, plantar e colher, prosperar com justiça. Chorei, não de tristeza, mas de vergonha ao perceber que eu mesma havia deixado essa chave esquecida, aceitando menos do que Deus queria me dar, chamando de provação aquilo que na verdade era uma mentira disfarçada de espiritualidade. Jesus continuou: não desejo que meu povo se torne ganancioso, mas também não quero que continuem sendo explorados e enganados, vivendo como escravos em nome da fé. Quero filhos livres, livres para amar, doar, multiplicar. Filhos que compreendam que a cruz redimiu corpo, alma e espírito, não apenas para levar ao céu, mas para transformar a terra. Essa foi a revelação. Deus não é glorificado pela nossa escassez, mas pela nossa vida plena como seus filhos. Filhos que têm herança, dignidade e liberdade. Voltei daquele encontro com o coração ardendo, com uma missão nova: falar a verdade, confrontar estruturas, lembrar os filhos de Deus que a promessa ainda está de pé. Se você está ouvindo isso, é porque também está sendo chamado a sair dessa prisão. Talvez pela primeira vez você perceba que a pobreza que aceitou como parte da sua história nunca foi de Deus. Mas o mais impactante ainda estava por vir. Antes de me devolver ao meu corpo, Jesus me mostrou algo que não era apenas uma revelação, era uma advertência. A sensação foi como cair de um penhasco e ser puxada de volta pela pele. O ar entrou violentamente nos meus pulmões, como se eu tivesse passado muito tempo submersa. A luz branca dos aparelhos me cegou por instantes. Ouvi vozes distantes, alarmes, passos correndo, e uma dor profunda no peito, que ia além do físico. Parecia que meu corpo já não cabia no que eu havia me tornado. Meus olhos se abriram devagar. Uma enfermeira gritou assustada, um médico chegou correndo, conferiu meus sinais vitais e chamou ajuda. Eu, que havia sido dada como morta, estava voltando à vida. Mas ali naquela maca fria, com fios grudados em mim e um gosto metálico na boca, algo gritava dentro de mim:
você não é mais a mesma. Tentei falar, mas a voz falhou. Tentei me mexer, mas o lado esquerdo do corpo não respondeu, o infarto havia deixado sequelas. Os médicos disseram que precisaria de fisioterapia, que seria um processo longo. Mas o que realmente me doía não era o braço paralisado, era o peso daquilo que Jesus havia me mostrado, a revelação que agora queimava dentro de mim como uma chama que não se apaga. Nos dias seguintes, enquanto estava internada entre remédios e exames, a verdadeira batalha começou, não contra a dor física, mas contra a dúvida. Como contar aquilo? Quem acreditaria? E se achassem que eu enlouqueci? Se dissessem que tudo não passava de delírio por falta de oxigênio? Houve momentos em que chorei sozinha, silenciosa, lágrimas que caíam sem que eu soubesse como explicar o que sentia. O Espírito Santo me visitava nas madrugadas, e cada vez que tentava organizar tudo o que vivi, a emoção me dominava. Lembrava do olhar de Jesus, da dor nele ao falar dos filhos enganados. Aquilo não era um sonho, era uma missão. Mas como começar? A primeira vez que tentei falar, travei. Um pastor amigo veio me visitar, perguntou como eu estava. Sorri e balancei a cabeça, mas a boca secou e as palavras sumiram. Senti um aperto no peito, como se algo dissesse, ainda não é hora. Fiquei muda, olhei para ele com os olhos marejados, e só disse que Deus havia me mostrado algo grande demais. Nos dias seguintes tentei escrever, mas minhas mãos tremiam. O papel se molhava com minhas lágrimas porque reviver tudo aquilo era como abrir feridas. A ferida de ter vivido enganada por tanto tempo, a ferida de saber que ensinei outros a aceitarem correntes como se fossem coroas. Minha mente se dividia entre obediência e medo, entre o desejo de silenciar e a urgência de falar. Eu sabia que carregar aquela revelação era como ter fogo nos ossos, e que se não falasse, esse fogo me consumiria por dentro. Alguns irmãos começaram a notar a mudança em mim. Diziam que eu estava diferente, mais séria, mais intensa. Eu não suportava mais certos discursos, nem aplaudia pregações que antes achava normais, porque agora eu via com os olhos de quem atravessou a cortina e viu o que há do outro lado. Então, numa madrugada silenciosa, sentei na cama, peguei minha Bíblia com dificuldade e abri sem direção. Meus olhos caíram em Jeremias 20, versículo 9. Não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome. Mas isso estava no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu me cansava de reter, não podia conter. Chorei, porque aquelas palavras pareciam escritas para mim. Entendi que não dava mais para segurar, era hora de falar. Mas antes que eu me abrisse em público pela primeira vez, algo ainda mais profundo foi revelado, explicando por que tantos, mesmo ouvindo a verdade, continuam presos. É sobre isso que vou falar agora. Depois que voltei para casa, nada parecia igual. As paredes do meu quarto pareciam guardar ecos do que vivi naquele lugar. Minhas orações, que antes eram cheias de pedidos, passaram a ser momentos de escuta. Eu não pedia mais, eu ouvia. E cada vez que me calava diante de Deus, Ele me lembrava: você tem uma missão. Minhas mãos ainda tremiam, meu lado esquerdo ainda se movia com dificuldade, mas meu espírito estava mais forte do que nunca. Pela primeira vez, entendi o que significa viver como filha. Filha não mendiga amor. Filha não implora migalhas. Filha não tem vergonha de prosperar, crescer, vencer com dignidade. Filha herda, e isso mudou tudo. Comecei devagar, compartilhando com uma amiga próxima. Ela ouviu, chorou e disse: isso explica tanta coisa. Depois contei a um pequeno grupo de oração. Um homem simples, pedreiro, caiu de joelhos e gritou: eu pensei que Deus tivesse me esquecido. Ali eu entendi que toda vez que abrisse minha boca, correntes invisíveis seriam quebradas. Minha vida tomou outro rumo. Deixei de aceitar convites que reforçavam a falsa espiritualidade do sofrimento e comecei a ensinar sobre a verdadeira autoridade que temos em Cristo. Voltei a ler a Bíblia com novos olhos, e ali estava diante de mim uma verdade que jamais poderia ignorar. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Está escrito no Salmo 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que ama a prosperidade do seu servo. Não falo de uma teologia superficial baseada em luxo ou cobiça. Falo de viver com propósito, liberdade e dignidade. De usar os recursos que Deus coloca em nossas mãos para abençoar vidas, transformar comunidades e expandir o reino.
Porque não há avanço espiritual sem transformação prática. Hoje cada palavra que sai da minha boca carrega algo que antes eu não tinha: autoridade. Não porque sou perfeita, mas porque fui marcada por uma verdade que arde dentro de mim. Quando olho nos olhos das pessoas e digo: você não nasceu para viver preso, falo como alguém que conheceu o cativeiro e foi liberto. E você? Vai continuar aceitando o que ensinaram, sem questionar se isso realmente vem de Deus? Vai continuar chamando de cruz aquilo que é, na verdade, uma prisão disfarçada de doutrina? A decisão é sua. Mas saiba, existe uma chave, e ela está nas suas mãos. Comece a orar pedindo discernimento. Leia a palavra com ousadia. Questione com humildade. E acima de tudo, declare liberdade sobre sua casa, sua mente, suas finanças. Porque Deus é Pai, e pais não se alegram em ver seus filhos passando fome. Antes de encerrar, quero deixar com você uma palavra de Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Receba essa palavra não como uma frase bonita, mas como uma promessa viva. E se você chegou até aqui, eu te peço, não pare agora. O próximo vídeo pode trazer algo especial para você. Algo que complete o que Deus começou hoje em seu coração. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.